Queridos, graça e paz, queria saudar vocês com a maravilhosa graça de Jesus. Eu queria, aqui é o pastor missionário Mussa, sou aqui da Assembleia de Deus, Ministério Pereira, aqui em São Paulo. Queria deixar as palavras no seu coração, que são acontecidas hoje. Vamos fazer duas leituras. A primeira está na segunda carta do Paulo para Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 5. Sabia disto, nos últimos dias sobreviram tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, preconceituosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedades, mas negando a seu poder. Afaste-te desse também. Segunda leitura, ele está no Salmos 51, o versículo 10. Creia-me, ó Deus, um coração novo. Renova-me um espírito reto. Queridos, queria falar a você hoje, estão passando para uma prova, essa carta escrita para o apóstolo Paulo, para seu filho e pastor Timóteo. Timóteo é um jovem pastor, mas também discípulo. E receber essas exortações, esses conselhos, essas orientações, essas palavras pastoral de um outro pastor, líder, apóstolo Paulo, que está escrevendo, avisando o seu filho na fé, no seu trabalho e ministério, na sua vocação de pastor, de jovem pastor, o que lhe deve lhe arrivar nos últimos tempos. E hoje, para a extensão, queridos, a gente pode ver que tudo isso aqui que Paulo falava para Timóteo, hoje que está sendo usando, que é uma palavra bíblica, por hoje nossa igreja, em particular hoje nossos pastores, líderes aqui no Brasil. Estão passando, a igreja brasileira está passando para uma aprovação, uma coisa que por mim, eu sou de um contexto diferente, eu cresci numa realidade diferente, são coisas que vivencia por mim, fazer culto de igreja em casa, fazer culto na área livre, fazer culto sozinho, fazer culto com 2 pessoas, andar, fazer culto num contexto que não é o templo, tá certo? Porque eu estou vendo, à luz de tudo isso que está sendo dito, com esse problema do coronavírus, é um problema sério, um problema gravíssimo, um problema mundial, uma realidade que não pode se negar, uma realidade que está matando as pessoas. E coisa tão séria que hoje, quando eu acordei e vi nas notícias, no Rio de Janeiro, o aeroporto, o governador do estado pediu fechar os aeroportos. O Rio quase está ficando isolado. Não tem ônibus que entra. Não tem avião, não tem nada, acabou. Tá certo? Então, outros países, outras realidades, tá certo? Itália está sendo caótica. Hoje eu vi uma igreja, uma instituição, uma igreja cristã, samaritano, bom samaritano, uma instituição do bom samaritano, uma instituição evangélica, que está levando um hospital móvel, por sustentar o caos na Itália. Tá certo? Porque é muito sério isso que está acontecendo. São milhares de pessoas que estão morrendo. E o que está acontecendo? Qual é o compromisso de Deus com sua igreja hoje, no momento difícil, como hoje no Brasil? Eu estou acompanhando, eu vi que várias tendências, várias posições, tem pessoas que estão me xingando, tem líderes, porque como pastor, cada pastor é uma pessoa de opinião, ok? O pastor não é qualquer um, pastores são pessoas vocacionadas, são ministros de Deus, são pessoas que têm autoridades, ok? Que lhe foram dados para Deus, mas também que têm opiniões. E cada um espelha suas opiniões
se fazer culto na igreja, em casa, fechar os templos, é perigoso, é contra a lei, é uma perseguição, é um problema da fé, querido. Quer ser que a igreja por nós? Quer que a igreja por você? Porque a gente está confundindo duas coisas. Igreja é templo. Templo não é igreja. Tá certo? Templo não é igreja. Quando Jesus diz para o discípulo, quando o discípulo fala por plantação de igreja, o plantar igreja é exortar, edificar, é treinar discípulos. Essa é a visão missionária e essa é a visão bíblica da igreja. Por isso que você vê, Jesus não se preocupou de templo. Jesus não teve templo. O primeiro templo da nossa congregação, do nosso era cristão, aconteceu no Atos capítulo 11, na cidade da Antioquia, onde é um fruto, um projeto de missionária, o primeiro cúpula missionária, a primeira dupla missionária que foi nesse conceito do templo. Foi no Atos capítulo 11. Foi Barnabé e Paulo que plantaram a primeira congregação cristã da nossa era na cidade da Antioquia. Esse de lá que saíram também, eles, depois de 1 ano que a igreja foi plantada, eles foram mandados por espalhar as igrejas e plantar congregações. Então, queridos, o que está sendo feito, se o governo, se o Estado, se as autoridades pediram prudência de não ter muitas aglomerações, então, se a aglomeração acontece no templo, também precisa ser cuidado. Os reuniões devem ser tratados de uma outra forma. Mas o que é igreja mesma, ninguém pode fechar, ninguém tem condição, ninguém tem estrutura, ninguém tem autoridade de fechar a igreja. Igrejas são nossos, somos templo do Espírito Santo. Igrejas são crentes, são seres humanos. Tá certo? É outra coisa. A igreja que ninguém pode fechar é sua casa. Ninguém pode. Hoje aqui estou no meu apartamento. E aqui uma casa. Quem paga aluguel aqui é eu. O que eu estou fazendo aqui? É que eu vou estar pregando? É que eu vou ensinar? É que eu vou fazer da minha vida aqui? Quem responde sou eu. Em conformidade, bem sûr, com as leis e a Constituição, nada que eu vou fazer aqui na minha casa vai desabonar ou vai contra a lei ou a Constituição do Brasil, porque eu não sou louco. Mas, isso que quer dizer, ele pode não fechar templos. Templo pode ser fechado, pode quebrar templos. Essa semana passada ele mandou um vídeo, uma foto, no continente africano, onde sempre isso é constante, onde um grupo foi fechar ou quebrar uma igreja. E o que acontece? O horário do culto, os membros da igreja viram, cada um sentou no ar livre. No mesmo local onde a igreja foi demolida, eles sentaram com si, teve um local. Eles fizeram culto, leram, oraram, cantaram, pregaram a palavra, exortaram, intercedaram, oraram mesmo por as pessoas que quebraram a igreja. É isso que deve ser a visão, o compromisso de uma igreja missionária. A igreja missionária, ela não se liga nas paredes. Ela não é fingida. É não uma tabela, uma coisa fechada, colada no muro. Não. A igreja missionária ela é móvel, ela é dinâmica, tá certo? Ela tem sensibilidade. Quando Paulo viajava, Paulo é missionário. Ele saía, ele está indo lá, as pessoas não, Paulo, não quer que você vá lá, muda de direção. Ele mudava, não tem nenhuma dificuldade com isso. Agora, uma coisa que não pode ser falada, uma coisa que não pode ser fazer, é uma coisa fechar o templo. Porque tudo bem, o templo pode ser fechado, até o templo pode ser fechado para os grandes movimentos. Agora, o pastor, você que é obreiro, você que é ministro de Deus, você não pode parar não. Vai no seu gabinete. Eu ouvi ontem, acompanhei o nosso governador, ele falou que os templos vão ficar abertos. Mas o que acontece? Os templos, esse que eles pediram que as pessoas não se aglomeram por um problema de segurança pública. Tá certo? Por as pessoas não terem muitas aglomerações. É isso que eles falaram. Agora, o pastor pode ir no seu gabinete. Tá certo? Umas pessoas reduzidas, intercedores, as pessoas podem orar na igreja. Pode ser um estudo bíblico na igreja de maneira bem organizada. Ontem ele falou 1 metro, e depois eu vi 1,5 metro, 2 metros entre as pessoas, por um problema de segurança. Não fica muito próximo. Porque hoje nas igrejas, okay, as cadeiras são coladas. Não, isso não dá. Isso não dá mais agora no nosso contexto do coronavírus. É colocar a distância de 1,5 metro, 2 metros entre as pessoas.
Tá certo? Não pode ter mais de 100 pessoas, menos de 100 pessoas. Na minha igreja, o que é isso que o pastor falou? A gente vai ter culto. Meu culto não pode demorar muito. É 1 hora. Um culto de 50 pessoas, 30 pessoas. Assim que as coisas vão acontecer. Tá certo? Só vai estar na frente, no púlpito, a pessoa que prega. Não precisa que os pastores, os diáconos, os corais fiquem lá, não. Todo mundo fica longe. A gente está distante. Tá certo? A gente está fazendo culto. O culto não pode parar, não. O culto pode ser no templo, pode ser em casa, pode ser no seu carro, pode ser no seu estacionamento, pode ser na sua cozinha, porque quem faz a igreja, quem faz o culto é nosso. E não o espaço, o templo que faz. Eu nasci num contexto de uma igreja perseguida. Eu, com 19 anos de idade, fui professor. Eu trabalho na área acadêmica, porque trabalho num contexto diferente. As pessoas que me acompanham, depois eu vou fazer uma live em francês, e me lembra hoje, eu estou na fronteira do Mali e Mauritânia, numa cidade que chama Nara. Tem um pastor lá que chama Pastor David. Ele é do Gon, do norte do Mali. Eu era professor, única cristão. Depois a gente começamos a trabalhar na minha casa, a igreja começou na minha casa. Depois a gente começou de uma cidade, de uma aldeia, a gente ficamos diferentes. Hoje, a gente, depois de um tempo, a igreja começou a crescer, pegar corpo, a gente construir junto. Teve pessoas, porque depois a gente encontrou uns católicos, umas pessoas, a gente se reuniu na fé, a gente construiu, através de uma visão missionária, plantou uma igreja hoje que é funcional, de uma igreja protestante, uma igreja evangélica protestante, que foi encadrada para uma igreja que está no Bamako. Essa igreja tem uma visão, mandou um pastor, o pastor cuidou do trabalho, a igreja continua sendo a igreja. Está certo? O templo foi feito. Mas o que acontece? O trabalho não precisa, a gente começar individualmente. Aqui na minha casa, no Brasil, eu tenho esse exemplo também. Eu aproveitei esse exemplo aqui na minha casa. Eu aluguei esse apartamento a partir de janeiro, de julho de 2016. E estava no Belém. Eu estava na igreja pastoral, na casa pastoral com o meu pastor presidente José Wellington, que tudo bonamente na época eu estava estudando para o mestrado. E lá assumi, a igreja assumi que eu morasse junto lá na casa pastoral. Temos casa pastoral lá e ficou lá. Mas com um propósito, eu venho aqui por trabalhar na área de discipulado, me aproximar das pessoas, dos refugiados em particular. E aqui na minha casa eu comecei a receber individualmente as pessoas. Eu comecei o discipulado aqui, fazia o culto, tá certo? Mas breve tempo, ontem, aqui, nessa semana, eu estou fazendo cultos aqui na minha casa, tá certo? Tem álcool gel aqui que não pode parar, as pessoas vêm, 2, 3, 4 pessoas, estou fazendo discipulado, as pessoas que estão acompanhando. E começamos aqui o trabalho, a igreja cresceu, a gente foi no bairro do Viaduto, depois a gente fomos lá. Hoje, essas pessoas são discipuladas, são espalhadas no mundo. Tem membros da minha congregação que estão nos Estados Unidos, tem pessoas que estão no Canadá, tem pessoas que estão na Europa, tem pessoas que estão em Curitiba, tá certo? Eu estava aqui no São Mateus, estava lá na igreja por pregar, e vi um jovem que estava tocando no fruto. Ele vinha aqui e me abraçou, pastor, eu fui batizado, você me batizou lá embaixo do ponto. São coisas que não fortalecem. A igreja de Cristo é dinâmica, não pode parar. Quem é o compromisso de Deus com sua igreja? O compromisso de Deus com sua igreja é pregar a palavra. A pregação deve ser feita. Ela é incorruptível. Ninguém pode corromper, ela não pode ser intimidada. A igreja não pode ser calada. Não pode ser calada. Agora, sair do templo, não se encontrar junto, isso não significa que a gente precisa ser calada, não. O contrário. Além de ter só uma igreja, cada família vai virar uma igreja. Esse é o propósito de Deus missionária. Tá certo? Minha oração é que depois desse coronavírus, saíram várias igrejas. Aconteceu na história da China. Na história da China, hoje temos igrejas fortes na China. Tá certo? Tem igrejas evangélicas. Mas na época que a China estava sobre comunismo, onde não pode fazer, não pode, o que aconteceu? As pessoas achavam que não tem crente. O dia que caiu o negócio, as pessoas não ficam surpreendidas de todo mundo saindo com a Bíblia na mão. Onde estava a igreja? A igreja estava silenciosa, mas ela era viva. Entendeu? A igreja não pode separar. E como nosso pastor, irmão André, do Portos Abertos, falou, não tem uma país fechado, mas tem coração fechado. O problema está nosso. Qual é nossa percepção de igreja? O que é igreja por nós? O templo, os seres humanos. Se o é crente, que é o discípulo, o membro, que é a igreja,
Ele prepara o membro, onde que ele vai? Ele é a igreja. Não pode. Até só, mesmo se não mata, até a morte, pela morte, vamos ser glorificados. E eternamente a gente vai glorificar a Deus. Nada pode parar a igreja. A igreja ela é incorruptível. Estão passando por um momento difícil. Agora, tem umas pessoas, tem um negócio aí, langajados aí, que é difícil. Porque tem pessoas assim que estão falando coisas que não tem nada a ver com a igreja. Tem pessoas que estão falando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Tá certo? Vida do Apocalipse, Deus veio voltar, isso tá louco. Essa realidade a gente está vivendo séculos antes. A igreja sempre foi assim. Apóstolo Paulo viveu essa situação. Ele teve a igreja na cadeia, com gêmea na mão. Tá certo? Os cartas, os epítetos foram escritos por Paulo na prova. Tá certo? Ele estava gemiado. Ele estava preso. Ele escreveu por Colossenses. Igrejas que estavam Colossos, pedindo por ele, de orar por ele, porque aqui gemiado ele está servindo Deus, não porque Deus liberte ele da cadeia, não, porque ele fica fortalecido na cadeia onde ele está. Então, a aprovação não é um fim de tempo, é um processo real da confirmação da palavra de Deus. Mas também é um propósito que Deus faz por alcançar, através da pregação da palavra, homens e mulheres, por a propósito missionário. E acabou, só isso. Só isso. Por isso que eu acho que a igreja, nós somos tão conformados, estamos tão ligados na igreja, que o crente fica muito dependente do culto, do templo. Tá certo? Tem pessoas mesmo que tem heresias. No templo que Deus opera. Fora do templo Deus não opera. Não, tá doido. Então, sua casa não quer abrir. Tem pessoa que não tem nem condição de apresentar, de testemunhar na sua casa. Agora Deus está aprovando a igreja brasileira, porque o culto familiar, o culto domiciliar, seja apropriada, tá certo? As condições, as pessoas que não podem se encontrar em pequenos grupos, que não podem se encontrar na igreja com tempo reduzido, com muitas medidas, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, tá certo? As organizações, as autoridades estaduais, porque cada estado tem suas políticas públicas sobre a negócio. Então, a gente precisa respeitar, acompanhar as leis, ok? Mas também a igreja precisa trabalhar. Na minha palavra em particular com os obreiros, você é pastor, você é missionário, você é evangelista, você é diácono, você é presbítero. Agora que você precisa saber, demonstrar que você é vocacionado. Tá entendendo? Você precisa ser vocacionado. Ele ficou muito tocado de ouvir um exemplo de uma igreja batista no Santa Aleja, onde jovens da igreja colocaram o nome do WhatsApp, pegaram um cadastro da igreja, começaram a ligar por idosos que são pessoas vulneráveis, tem pessoas idosas, tem pessoas sozinhas, tem pessoas que não conseguiam andar. Esses jovens estão indo no mercado fazendo compra, entregando por eles. Esse é o trabalho. Esse é trabalho, não é social. Essa é a Bíblia que está cumprindo. Tem pessoas da nossa família, na nossa casa, que são enfermas, que não teve a condição de ir no templo conosco. Agora, o que Deus missionário está fazendo? Deus está restringindo porque essa pessoa precisa, junto conosco, na nossa casa. Quem sabe, nem faz, pega o WhatsApp, pega o celular, através da igreja, a igreja manda o culto vivo, a live, tá certo? A igreja, o pastor prega, tá certo? Faz o culto, um pouco no grupo reduzido, vão fazer um culto de espalhar através da mídia os cultos. E através do lar, vai lá no cara lá que está deitado na cama, que está paralisado, que não conseguia dar. É o momento que a família se reuniu através dele por fortalecer na fé na casa, a família. É o momento também por alcançar nossos vizinhos, com cuidados, com cuidados, com cuidados, com cuidados. Tá certo? Oferecer nossos misericórdia, a misericórdia a ele, ajudar, ele é idoso, nossa, fica aqui, eu sou crente, quando você vai comprar, entrega um panfleto, por quê? O panfleto ele pode ler, entrega uma Bíblia por ele, porque hoje ele está sentado na quarentena, tá certo? Quando ele vai ver essa tudo que estou fazendo, você entrega uma coisa, tem seu interfone, liga por ele no interfone, conversa com ele pelo interfone, tá certo? Evangeliza ele, apresenta ele, ora com ele, e fala com ele, não, se quiser, a gente tem um culto lá, nosso pastor manda, o Bia manda link por ele. Acompanha aí online o mensagem da nossa igreja. É assim que as coisas acontecem, querido. A igreja não pode parar. O templo pode se fechar por um problema de segurança. É estratégica. Não vai ser eterna. A gente ora por isso. Mas mesmo se fosse, o tempo que isso vai pegar, não tem problema. Tá certo? Mas não podemos fechar os templos. Templos são nossos. Somos templo do Espírito Santo. Não tem uma autoridade. Não tem um negócio que vai fechar. A igreja de Cristo ela é eterna. Ela é incorruptível. Tá certo?
ela é incorruptível, ninguém pode corromper. Então agora tem pessoas aí, camarada nunca nem vai na igreja. Ô evangelista, muquepa, de santo, muquepa, verso a meu irmão, que Deus abençoe. Cristina, graça e paz, minha irmã. Telma, paz, meu irmão. Queridos, somos templo do Espírito Santo, ninguém pode nos parar. Ok? Ninguém pode parar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é eterna, ela é dinâmica. Nada pode corromper. Agora tem um camarada aí, cara nem vem na igreja, as pessoas que estão lutando, debatendo, fechar ou não fechar a igreja, igrejas crentes, tem mesmo pessoas que estão falando mal de alguns pastores, que não falaram, porque eu sei que eu leio, eu não sei, eu não defendo, mas eu respeito, eu respeito, eu respeito. A cada um com sua autoridade. Na minha igreja, meu pastor presidente, que eu respeito, o pastor presidente Levi, tá certo? Passou uma coisa. Nossos grandes encontros foram cancelados. Eu ia pregar um congresso, conferência missionária, não vai acontecer. A gente adiantou, porque a conferência missionária tem muita gente que vem. Vai ser um dia 11, 10, ia pregar no nosso setor lá, da nossa igreja. Mas não vai acontecer conferência missionária. A gente deixou por um tempo. Mas o culto vai acontecer, tá certo? O culto vai começar 1 hora, o culto na igreja, no templo, mas com pessoas reduzidas, tá bom? Tá bom? Pessoas reduzidas, de 50 pessoas. Ô, papis, como vai te curvar isso, tá bom? Teu Gabão, teu Bamako, paz. Tá certo? Com pessoas reduzidas. Tá certo? Tem lugar que 30 pessoas no nosso setor no interior. Todas as nossas igrejas receberam orientação do nosso pastor e está tendo. Ô, evangelista Miguel, como que está? Tudo bom? Paz. Então, meu irmão, apareça aqui em casa, tá certo? Se você está aí na sua casa, aí você está ainda aqui no centro, passa aqui, estamos aqui, só me manda WhatsApp, a gente está fazendo uma devocional aqui no meu apartamento, na minha casa, pode vir o horário que você quiser, me avisa, a gente não vamos ter muita gente aqui, mas diariamente, de segunda a domingo, até eu aqui em casa, estou trabalhando aqui em casa, então estou fazendo a gente está trabalhando com o nosso grupo discipulado, Cristo Futuros Nação, igrejas, meus irmãos que me acompanharam a partir de janeiro, a começo de janeiro eu comecei a fazer um trabalho discipulado, treinar discípulo por missão. É isso que estão vivendo aqui, são realidades que a gente está falando, a gente está ensinando. A gente está ensinando eles, porque são pessoas que vivem no contexto, que a gente quer ou não, eles vão ser aprovados, vão ser perseguidos. Então, já preparamos eles. E o coronavírus vem ainda enfatizar essa que estamos falando sobre o compromisso de Deus como igreja missionária, tá certo? Então, meu irmão, você vem aqui, Macadi. Eita! Oh, professor! Comment vas-tu, Anara? Ça va? Verso aí. Je suis ici. Il faut dire à votre directeur bien des choses. Olha, Deus é bom. Olha, a internet é bom. Aqui estou falando com Papis. Papis e Macadi, sou meu diretor. E falou agora de Nara, onde a gente plantou a igreja. Estou lá na fronteira do Mali e Mauritânia. Hoje, estou falando, estou online, me acompanhando pelo Facebook. E me mandaram um rapaz. Ele está aqui, Papis Coulibaly. É um colega meu, ele é professor. E Macadi era meu colegas, tá certo? São meus colegas que estão me acompanhando com quem ele trabalhou do ano de 2013 até 2012 até 2004. 2012 2004, na fronteira, 7 quilômetros da Mauritânia, no interior do Mali. Estamos orando por eles. De hoje lá temos uma igreja firme com Cristo também. Mas a gente chegamos lá sozinho, não teve igreja. Hoje temos uma igreja, nosso pastor é pastor Davi. Certo? Papis, un grand embrasse pour Macadi et les collègues, ta famille et tous les frères et sœurs là. Je suis ici au Brésil, je suis professeur chercheur, mais je pense beaucoup à vous. Ok? Et bien, un jour, j'espère vous visiter là-bas. Meus queridos, é um grande privilégio conversar com você. Obra missionária, o negócio é Deus, tá certo? Que você quer fazer, o não Deus vai fazer. Agora, eu não pode saber até onde Deus quer trabalhar, o que Deus quer falar. Mesma coisa, esse negócio de falar em Apocalipse, fim de tempo. Não, cara, isso faz parte é bíblica que está acontecendo. O coronavírus, essa coisa aqui, depois do coronavírus, eu acho que vai passar esse tempo, não vai ser eterna, tá certo? Porque, mesmo se não foi eterna aqui, nós não vamos ser eterna aqui, tá certo? Se a gente não teve a cura do coronavírus, mas a igreja vai ser viva, a igreja ela é eterna, tá certo? Nada disso, nossos irmãos que vão pegar coronavírus, que vão morrer por Cristo, vão ser eternos, vão ser glorificados. Lá no céu não vai ter coronavírus, tá certo? Essa é a minha esperança.
Mas até lá eu acho que a ciência, ontem falou sobre a ciência, a pesquisa tem condição de tratar. Por isso que estou falando sobre investir em pesquisa, tá certo? Hoje, uma igreja, uma instituição evangélica muito forte, o samaritano, o bom samaritano, o samaritano está levando o hospital móveis para a Itália. São pessoas que pesquisaram, são acadêmicos, são científicos, cristãos, que estão levando por responder, porque uma coisa é orar. Nós já estamos orando, mas a gente tem que tomar atitude aqui, e sair do quatro paredes. A gente precisa ter atitude mesmo, colocar a mão na bolsa e investir. A gente tem que investir, a gente tem que cuidar, auxiliar, proteger, ajudar. Tem mesmo nossos irmãos que vão ser desempregados. Tem pessoas que não estão ganhando salário. Tem pessoas que estão ficando lá e vão dizer, pastor, estou morando fome, não tem água. A igreja precisa ser preparada por isso. Pode acontecer. Até não tem até quanto tempo que a gente vai sair da casa. Não sabemos até onde que as portas vão ser fechadas. Ele fez uma compra ontem. Depois tem os irmãos que estão chegando aqui, os imigrantes, refugiados que chegam aqui. O que eu vou fazer? De vez em quando, os tocos que comprou, ele comprou por mim. Por mim, ele fez uma previsão do mês. Pela graça de Deus. Agora, se acontece que um deles faltou, a gente tem que comer junto. Aí tem que dividir com ele. Isso é automático. Não tem que orar, pedir orientação a Deus por isso. Isso a gente precisa preparar por isso. Por isso que eu falo, os evangelistas, pastor, diáconos, não podemos escapar. Agora que a gente tem que trabalhar mesmo. Agora você está aí recebendo o salário de igreja, a igreja te pago, tá certo? Agora vou lá, vou passar na praia. Não, agora não vou trabalhar. Tá certo? Não pode sair, não tem culto, fecha a igreja e fica em casa fazendo churrasco. Não. O momento é orar, o momento é agir, o momento é pregar. Prega, prega, prega. Leia a Bíblia, manda mensagem pelo WhatsApp, manda mensagem pelo Facebook, entre na internet. Eu vou mandar live agora, tudo vez eu vou mandar esse vídeo, tá certo? Eu vou mandar no YouTube, eu vou mandar no Facebook, no WhatsApp, e manda de manhã, e manda à tarde, e manda à noite. É a oportunidade que Deus nos dá hoje de compartilhar, porque as pessoas estão preocupadas, estão traumatistas, perdidas, estão em pânico, as pessoas estão em pânico. Nesse momento as pessoas estão gritando, eles querem uma saída. E nós temos a saída, temos o Jesus. A gente precisa demonstrar uma saída por eles. Tá certo? Essa é a nossa oportunidade agora. Tá certo? Eu espero que também isso também vai nos levar, nós, várias pessoas, a consolidar as famílias. Tem pessoas que não se encontram. A gente teve um momento muito ativo, a gente teve uma culturas onde muito ativismo, sabe? As pessoas, até pastores, obreiros, não tem tempo de ficar em casa. Tá certo? O cara está muito preocupado com a igreja fora, tempo, ele dorme na igreja, tem mesmo pessoas. Aí não dá. Agora é o tempo que você precisa curtir seus filhos, acompanhar seus filhos na escola. A escola não está na escola. Muitas escolas estão fazendo universidade, as universidades estão mandando aulas, conteúdos, tá certo? Pela internet, online gratuito. É o momento que você pode aprender. Pode aprender francês, inglês online, tem várias instituições que estão dando aula gratuita de língua. Tem todos os cursos, mais de 50 cursos. FGV está dando, USP está mandando. Então, muitas universidades estão mandando curso gratuito. E você que está em casa, é o momento também de se aproximar do seu filho. Vê, filho, vai ler um texto, não precisa estudar. Pega um texto do livro e lê, depois escreve, dá um trabalho de atividade, 15, 10, 5, 10 minutos, 10 minutos. E assim as coisas acontecem, tá certo? Os mais velhos, que estão na universidade, na ensino médio, podem escolher os irmãos, os irmãzinhos dele. Porque antes todo mundo está trabalhando, sai 5 horas da manhã, chega às 11 horas da noite. Agora as pessoas têm tempo de curtir. Tem tempo também de orar junto. O culto familiar. O culto familiar é simples. Orar, cantar, uma pessoa pode cantar. Um versículo, tá certo? Explicação de versículos, interceder. Acabou. Não precisa corar, não precisa usar violino, não. Pega um cântico, tá certo? Por isso que eu falo com você. São realidades que Deus está nos levando a entender. Tem muita pessoa, se não tem violino, se não tem teclado, se não tem detachão, não tem. Isso é errada. Eu fiz culto, eu estou lá, estou falando agora com o pessoal lá do campo. Do nada, lá não teve, entrou, não teve água mineral, não teve internet. A gente ganhou a internet em 2010. A internet chegou na Nara, o telefone fixo. A gente estava no Mali, mas se usava chip da Mauritânia. Porque no Mali, na época, a gente não teve a cobertura. Nossa cobertura chegou em 2010. Tá certo? Então, nós não podemos parar. A obra missionária ainda Deus nos deu todas as condições, estrutura, graças a Deus, o Estado, o governo,
está nos ajudando, está nos apoiando, e o tempo que a igreja precisa acordar e fazer o trabalho. Então, mais uma vez, enfim, eu vou acabar agora, eu vou falar uma coisa que é muito prática. Nós não podemos falar que a gente vai ensinar a igreja a desobedecer. Desobediência, como Paulo falou, isso é rebeldia. A rebeldia não é bíblica. E mais ainda, são coisas que não podem ser a posição de um pastor ou de um líder. Eu vi muitas pessoas que estão criticando os pastores, que eu não vi. Eu vi uma publicação do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus do Brasil, onde ele falou que os estados, ou igrejas, todo estado, como município do Brasil, se as autoridades locais fecharam o mercado, fecharam o ônibus, fecharam o metrô, fecharam condição de mobilidade, que os pastores também fecham templos e colocam fazer culto online. Mas que se não for, se tem pessoas que estão indo para a igreja, tem que entender, cara. Tá certo, isso tá bem claro. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Não vou parar eu de evangelizar. Agora estou aqui, estou aqui online, tem o evangelista Miguel. Ele falou por ele, vem aqui. É um jovem que foi discipulado por mim. Tá certo que foi separado, eu treino ele a evangelização. Tá certo, ele é angolano. Ele morou aqui. Eu treino ele a evangelizar. Agora vou falar com ele, ó, tá coronavírus, fica. Não, vem aqui, se ele quer vir. Se não pode vir, manda conteúdo, ele vem continuar evangelizando. Assim que as coisas acontecem. Agora, o templo é outro negócio. O templo, se a gente for no templo também, nós não podemos pegar, abraçar, dar carinho, sabe, dar beijo. A gente evita isso, a gente não pode abraçar. Tá certo? A gente usa álcool. Eu estava agora lá na ilha do Governador, mas todo o culto do domingo teve um culto, estava cheio. Os obreiros estavam lá na porta com álcool, tá certo? As pessoas não abraçavam, o pastor não falou, não. Domingo ele falou, abraça os visitantes. Não, levanta a mão, abençoa. Não, acabou, a gente não pode. A gente precisa ter uma medida cuidadosa, tá certo? Isso que acontece. Agora, o governo falou, não tem ônibus, não tem metrô, não tem avião. Eu não vou ir lá no porto fechar, a aeroporto abrir, não. O aeroporto está fechado. Precisa tomar ciência com isso. A coisa é grave. É gravíssimo. E as pessoas que estão falando aí mal da igreja, dos pastores, muitos não estão indo na igreja. Muitos desses cristãos, não é crente, são fofoqueiros, caluniadores, é crime. E estão falando mal de cristão, e estão falando mal das igrejas, falando que pastores querem dízimo oferta. Eu, pela graça de Deus, eu desafio as pessoas. Eu sou pastor, eu sou missionário. Nunca fui salariado. Nunca fui salariado, no malho como aqui. Tá certo? Se eu ganhava, se eu vou num lugar e prega, eu ganho oferta missionária, graças a Deus. Se eu não ganho, também não tem problema. Eu tenho trabalho, eu tenho parceria, essas pessoas ajudam. Tem pessoas que não ajudam. Graças a Deus eu estou aqui. Tem pessoas que não estão fazendo culto, não estão entrando no dízimo oferta. Mas tem pessoas que me ligam, pastor, eu quero mandar seu compromisso, porque tem igreja que não dá oferta, que ajuda, que colabora mensalmente com o nosso trabalho. Essas pessoas querem mandar, eles são comprometidos. Eles vão fazer. Eles vão fazer um jeito de mandar pelo aplicativo, ir no banco, fazer um jeito por fazer. Esse é o compromisso, não pode parar. Mas de mim mesma, eu nunca pegou salário. Agora, tu ganha um salário. Se você é pastor, você ganha um salário, você é salário da igreja, você precisa assumir seu papel de igreja. Você não ganha salário, você tem sua vocação, você acredita no seu chamado, continue a fazer o seu chamado missionário. 2. As pessoas, muitas pessoas não estão indo na igreja. O cara canta, tudo bem, sem coronavírus, camarada nunca vai no culto. Agora ele reclama porque a igreja está fechando. Não, cara, criticando, não, a igreja está fechando, ele quer obrigar as pessoas na igreja. Não, são camaradas que mesmo que a igreja está aberta, não vai na igreja. Tá certo? São camaradas aí, nem que a igreja está aberta, sem coronavírus, camarada não vai no culto, não vai na igreja, e não prega, e não evangeliza. Tá certo? Não vou evangelizar, é perigoso. Porque o camarada ele é omisso, um crente omisso, antes do coronavírus. Agora ele quer pegar o coronavírus com alibi e vai lá justificar a sua omissão. Não, isso não bate, camarada. Camarada, isso está errado. Meu amigo, meu camarada, meu companheiro, isso não está errado. Está errado. Você é omisso antes do coronavírus. Deus mandou o coronavírus. Não fica quieto. E se você é membro de uma família cristã, se reunir lá com sua família, porque se você não está indo no templo, agora o Deus missionário cria condições adversas, porque o culto acontece na sua casa.
obedece, assume, assume. Para de ser omisso, ser crente, serene com suas membros de sua família. E depois, se passou o coronavírus, volta a congregar com seus irmãos. Volta na igreja. Entendeu? E fica quieto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. E que Deus, na sua graça, nesse momento que estão passando, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento, que Deus continue a abençoe o Brasil e o mundo. Porque o coronavírus, camarada, a gente estamos ganhando notícia boa, vai passar, vai passar. Ontem eu falei, nos Estados Unidos ganharam um remédio, que é um remédio da malária, um tratamento do paludismo de malária, que pode ser juntado por dar uma vacina eficaz que para sintomas que é muito eficaz. Esse laboratório é um laboratório muito importante. A gente teve mesmo um professor de medicina do Mali, o professor Hugo Baradolo, que trabalha sobre a pandemia do paludismo. Ele ganhou um dos maiores méritos e prêmios Nobel na área da pesquisa. Ele faleceu ano passado, tá certo, 2018, 2019. Ele foi nos Estados Unidos, no laboratório americano. Ele, esse laboratório americano com o laboratório francês estão desenvolvendo o trabalho. Mas aqui em São Paulo, na USP, na Butantan, a gente com o professor Esther, estão desenvolvendo também um outro dinâmica de pesquisa, onde eles vão trabalhar sobre como que imunizar o corpo. Porque como que o corpo do ser humano pode ser, pode ser resistente ao vírus, tá certo? Que o vírus, né, já ele tem elemento defensivo. Então, são coisas que são ímpares, são pesquisas ímpares. O Brasil tem tudo a ganhar no investimento na pesquisa. Vamos orar por esses pesquisadores, vamos parar de brigar, falar não, ciência, academia, cortar bolso, esquerda, direito, isso não bate. A pesquisa não tem título, não tem partido. A escola não tem partido, a academia não tem partido, a ciência não tem partido. É vida, nosso presente, nosso futuro. Ele depende da evolução da ciência. Então, a gente vai investir na ciência. Como também aconteceu, você viu, são igrejas. O Bom Samaritano é uma instituição evangélica muito forte. São como Gedeon Internacional, são muito fortes. Estão levando móveis, hospital móveis, por ir lá ajudar a Itália. O momento do negócio é pior. Não é o momento de ficar lá gritando esquerda e direita, não. É um problema sério. A gente vai morar, tomar tudo, cada um faz a sua parte. Ok? Igreja precisa ser unida, passar a informação certa, evitar fofoca, mentira, calúnias, coisas que não têm base, que não tem informação, que não tem fundamento, as coisas que não estão verdadeiras. Eu vi hoje, eu bloqueio pessoas no meu celular, no meu WhatsApp, porque tem pessoas que mandam, não, os números da morte é maior, que estão escondidos. É mentira, cara, é mentira. Eu acompanho diariamente. Eu tenho um equipe de infectologia com o professor Davi. A gente tem o Ministério da Saúde, uma equipe de especialistas, pessoas que acreditam. Eu acredito neles, como seres humanos, como pesquisador. São pessoas que estão em referência. Só nele, toda essa informação que ele fala não está certo. A gente tem uma gabinete de secretário de crise que foi feito. Esse gabinete divulga essa informação. Tem laboratório de pesquisas que estão pesquisando. O resultado, conclusão, são mandados, tá certo, por equipe da coordenação. A equipe da coordenação dispõe por o executivo, que é a Secretaria da Saúde, que divulga essa informação via os meios oficiais. Então, isso que a gente precisa saber. Vigia, vigia. Porque se você coloca os olhos lá tudo, o demônio também vai vir falar por você. Satanás vai vir falar com você. E você vai ser um embaixador dele. Porque quem pega mentira, o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. E se você pega mentira, leva mentira, você também é filho do diabo. É claro, não vamos ficar rouba, não. Não, eles estão matando, eles vão matar pessoas, eles vão matar pobres, Tem muitas pessoas que estão morrendo, as pessoas estão escondidas os números. Não vão ficar nesse rouba. China que mandou, não quero saber de China, o problema está na nossa casa. A gente tem que cuidar aqui do Brasil, tá certo? Jesus vai voltar? Tudo bem. Amém. Se Jesus voltar, você vai. Se prepara então. Se você está ciente da volta de Cristo, é momento de se arrepender. Tá certo? Pegar as coisas certo, tomar tudo certo. Tomar tudo certo. Porque se Jesus voltou, e aí? Onde que você vai ficar? Qual é a sua perspectiva? Qual é o compromisso de Deus contigo? Com sua igreja? Sua igreja é missionária? Você tem um compromisso missionário?
Você tem propostas missionárias? Você tem atitudes missionárias? Você tem compromisso missionário? Eu acho que muitas igrejas, Deus acordou, parou por acordar no tema ciência. Que a gente tem um propósito aqui. Ser uma igreja missionária. Se não for, o Deus missionário vem buscar a sua igreja. O dia que não vai precisar mais de uma igreja missionária aqui nessa terra, o Deus missionário vai vir pegar, fechar o contrato e glorificar a igreja. Mas por enquanto a igreja está aqui. A igreja está sendo aprovada. A igreja está sendo dificultada, está sendo modelada. Ele está sendo santificado dia após dia, porque a santificação é um processo. Tá certo? Ele está sendo ensinado, ele está sendo modelado, preparado. Tá certo? Até o dia da sua glorificação, onde vão viver a nova céu e a nova terra. A nova Jerusalém, a nova céu e a nova terra. Até lá, estamos ainda nos efeitos da queda, ok? Estamos ainda crentes, vivendo uma realidade da afeto da queda. Eu vou só deixar uma palavra de um grande homem, um pastor que tem muito meu respeito. Um pastor que chegou aqui e teve o privilégio de conhecer a família dele, o filho dele e filha dele, tá certo? É um pastor que, um grão de Deus, que eu conheci nos últimos tempos da vida dele. Triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes, os soldados voltarão da batalha sem braços, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam um triunfo. As marcas do ministério ficarão no seu corpo, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mansos, sangrados, mas finalmente estaremos lá. Esse é o nosso pastor querido, o pastor reverendo Russell Shedd, que está na glória agora com Cristo. E que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a igreja. Amém. E que Deus vos bendiga.